Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Hoje eu quero iniciar esse programa falando para você que toda glória, toda honra e louvor é dada ao nosso Deus, ao nosso Criador. Se estamos hoje gravando o programa, é porque Deus nos deu fôlego de vida e por isso damos glórias a Deus. Se temos alimento em nossos lares, damos glórias a Deus. Se nós temos emprego, vamos dar glórias a Deus. Se estamos reunidos no nome de Jesus para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor, vamos dar glórias a Deus. Se estamos com saúde, vamos dar glórias a Deus. Se temos promessas de Deus, vamos dar glórias a Deus. Sabe por que eu falo isso neste início do programa? Porque eu sei que se eu acordei, se eu estou aqui hoje gravando o programa Vida na Palavra, é porque Deus tem me sustentado e tem sustentado a sua vida. E nós sabemos que o poder pertence a Deus e se o Senhor não estiver conosco, nós não realizamos nenhuma coisa na nossa vida, nenhuma atividade, nenhum cumprimento de promessa. Então, o que eu quero dizer para você neste início deste programa, dê glórias a Deus, dê graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, pelo que Deus vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida, porque Ele é Deus e o que Ele fala, Ele cumpre. E hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está em Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria muito que você se detesse, de você observasse, que você ouvisse com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida no dia de hoje, porque Deus vai falar sobre promessas, Deus vai falar sobre sonhos, vai falar sobre algo que Ele falou a seu respeito e que se você tiver fé, você verá cumprir porque Ele é fiel. E diz assim a palavra do Senhor em Números capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aí nós vamos para o versículo de número 17, que fala assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Depois deles carregaram o cacho pendurando numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas
que os israelitas cortaram ali, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. E eu quero começar essa palavra de hoje, né, da qual nós meditamos, perguntando para você como você tem visto, vivenciado, ou como você tem esperado as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele falou ao povo de Israel que o povo de Israel herdaria uma terra que manaria leite e mel, que eles herdariam uma terra que teria abundância de bênçãos. E aí o que acontece? O Senhor tira o povo de Israel do Egito, leva-os ao deserto, e ali no deserto eles têm que caminhar para alcançar a terra prometida. Quando chegou no deserto, o que acontece? Deus providenciou, a cada dia Ele providenciava os alimentos, Ele providenciava roupas, Ele providenciava as necessidades do povo. E eles tinham que andar para alcançar a terra prometida. E aí Moisés e Arão chegam para Josué e Caleb, mais os 10 espias, um de cada tribo de Israel, e diz assim, vocês são líderes e eu quero que vocês vão até Canaã, que era a terra prometida, e observam aquela terra e vejam lá como que é o povo, como são os frutos, o que tem naquela terra. E nós observamos pela leitura dessa palavra que quando os espias eles vão à terra prometida e eles chegam em Canaã, eles ficam por 40 dias, eles veem o quê? Eles veem que tem frutos bons, bonitos, vistosos, gostosos para se alimentar. Eles viram que a terra realmente teria leite e mel para eles, né, terem abundância para a vida deles. Eles viram, observaram essa situação de bonança. Mas também viram que ali havia um povo, pessoas que eram gigantes inimigos. E aí o que acontece? Esses 12 espias retornam a Moisés e a Arão para dizer como que era a terra que Deus havia prometido. E ali 10 espias dizem o quê? Não vale a pena a gente tentar conquistar essa terra não, porque essa terra ela tem até os frutos bons, uns cachos de uvas que a gente vai carregar, tem que carregar com uma vara, 2 pessoas, de tão grandes que eles são. E falaram, esses mesmos 10, falaram assim, nós não tem esse lado bom, mas tem gigantes, tem homens muito grandes, tem homens que estão ali que a gente não vai conseguir vencê-los. Mas Josué e Caleb, dos 12, somente Josué e Caleb olharam por outro lado. Que lado que eles olharam? Eles realmente viram que tinha gigantes naquela terra. Mas eles se deteram na promessa que o Senhor dos Senhores havia feito. O Senhor dos Senhores havia dito, olha, povo, eu tiro vocês, Arabachou, Decante, Almanahá, Canamanachai, do Egito. E vou dar uma terra abundante para vocês. Vou fazer vocês terem alegria e felicidade. Então, o que eu quero deixar para nós nessa meditação dessa palavra? O que Deus fala, nós temos que caminhar em direção à bênção, não olhando os obstáculos, porque os obstáculos, os gigantes, quem ajuda a destruir é o próprio Deus. Então, o que acontece? Muitos foram chamados para espiar a terra, mas a quantidade que reconheceu que Deus faria deles donos daquela terra, somente Josué e Caleb. E eu quero falar para você começar a colar, a se juntar com pessoas que tragam relatórios de vitórias e não de derrotas para a sua vida. Porque se você ouvir as pessoas que estão tentando te paralisar naquilo que Deus prometeu para você, você vai ficar sem receber a bênção maior que Deus tem falado a seu respeito. E diante desta palavra, amados,
eu lembrei muito da minha mãe. Por quê? A minha mãe, aos 17 anos de idade, ela aceitou Jesus, ela foi à frente quando fizeram um chamado missionário na vida dela ir às nações pregar a palavra. E aos 17 anos foi dito, através de uma profecia, através de um chamado, que ela iria às nações pregar a palavra do Senhor. Irmãos amados, 17 anos de idade. Vocês sabem com quantos anos que foi cumprida a promessa que a minha mãe iria para outros países pregar a palavra do Senhor? Simplesmente com 60 anos de idade. Quantos anos se passaram desde o dia que Deus falou que ela iria às nações? Muitos anos. Mas ela ficou firmada de que Deus falava para ela que ela iria atravessar os oceanos para pregar a palavra do Senhor. E minha mãe saiu de João Neiva, aqui no Espírito Santo, e foi. Hoje ela está no Timor-Leste e para a glória do Senhor Jesus. Esta semana ela estará saindo de lá em retorno, depois de quase 3 anos fazendo a missão lá. Ela está retornando ao Brasil para ver seus familiares, mas ela foi debaixo de uma promessa cumprida por Deus. E eu quero te perguntar, o que Deus tem prometido na sua vida que você só tem olhado os gigantes, as dificuldades e os obstáculos? Eu quero te falar que quem te prometeu foi Deus. E se Deus tem falado que Ele vai restaurar a sua vida financeira, Arabaxô, Decante, Omenerrai, Docomanachá, Ele vai. Mas você não pode mudar o seu foco. Você tem que olhar na direção que o Senhor tem determinado. Você tem que caminhar até você receber a sua vitória. Aí Deus fala assim, olha, o seu casamento está aí cheio de problema. Está cheio de dificuldade, o seu marido já saiu de casa, a sua esposa não quer mais viver com você. Aí você fala, não, eu comecei a orar agora há pouco tempo e as coisas não se resolveram. Eu quero te perguntar se você está disposto ou disposta a lutar até você ver sua terra prometida, o seu Canaã ser restaurado e abençoado por Deus. Porque quem tem prometido é Deus. E nós estamos vivenciando uns dias, amado e querido. Eu estou pregando assim, estou falando dessa forma com você, porque Deus está perguntando como que você tem olhado aquilo que Deus tem prometido. E se você quer desistir no meio do caminho, se você quer desistir no início da sua busca a Deus, Deus está dizendo que tudo que Ele tem te prometido é algo de valor e é bom. E você tem que ser como Josué e Caleb e ser determinado e ousado para conquistar as suas terras. Quais são as suas terras? É a sua saúde? Deus fala que se Deus falou que você vai ter saúde, que tem promessa de você ser pastor, pastora, de você ser missionário, de você conquistar um negócio, se Deus tem falado que você vai construir uma casa, vai comprar um carro, seja o que for, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele fala, Ele cumpre. Mas sabe por que você está vivendo esse deserto? É porque Deus está querendo ver até onde vai a sua fé. Ele não está te deixando faltando o pão e a água para ver até onde vai a sua fé se você desiste no meio do caminho. Porque o povo de Israel, quando veio o relatório, eles ficaram a favor daqueles 10 espias. Eles, em vez de ficarem a favor de Josué e Caleb, não, eles ficaram a favor dos espias e começaram a chamar Moisés e Arão e falando, como é que vocês nos tiram do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? E Deus está falando que Ele tirou a sua vida do pecado, do erro, do Egito, daquilo que é ruim, mas Ele não vai deixar você morrer no deserto se você tiver fé. E você vai conquistar a sua bênção e a sua vitória, porque Ele não mudou. Quantas pessoas, amado, eu tenho visto que creu na promessa de Deus e conquistou a sua vitória. Às vezes a idade foi igual minha mãe. Aos 17 anos Deus fala, você vai atravessar o oceano. Quantos anos se passaram? Mas se cumpriu. E eu quero dizer que se você quiser ver as promessas de Deus cumprir na sua vida, vai ter o tempo. E o tempo é de Deus. Eu tenho andado muito preocupada,
Porque muitas pessoas estão querendo desistir daquilo que é precioso. Dizendo, eu orei um dia, eu orei um mês, eu orei um ano. E Deus está perguntando se você oraria 10 anos para ver a sua casa sendo restaurada. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente desistir no meio do caminho. E Deus quer ver um povo de fé, de ousadia. Se a gente inclinar o coração totalmente para Deus, com ousadia e dizer, Senhor, o tempo é do Senhor, mas eu creio que a minha vitória vai chegar, ela vai chegar. Porque Deus, Ele não mente, Deus, Ele é fiel, mas só o que acontece? O povo está sendo destruído por faltar conhecimento. E qual é a falta de conhecimento? É crer, arabachou, decante, homenehai, docomanachai, que onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus está, vidas são restauradas, vidas são curadas, o dinheiro é multiplicado. Aonde Jesus está, algo novo e de milagre tem que acontecer. E eu estou aqui pregando para você ter ânimo e dizer, olha Jesus, o Senhor me prometeu e eu vou ver cumprir, porque o Senhor é fiel. Um homem, ele pode errar, um homem pode falhar, um homem pode fazer uma promessa e não cumprir, mas Deus está de rabachou, decante omanais, tentando te dizer, olha, creia que eu vou fazer você conquistar a sua vitória, porque eu continuo fiel. Mesmo que você seja infiel e imperfeito. E eu quero te perguntar, o que é impossível para Deus? O que é uma restauração de casamento, que é o que eu tenho mais pregado aqui nesse programa? Para Deus. É porque o que eu mais tenho ouvido é pessoas pedindo a restauração do casamento. Mas há um tempo determinado para Deus fazer este milagre. E se você quer bênçãos materiais, comece a ser fiel a Deus também. Entrega aquilo que pertence ao Senhor. Começa a ser dizimista, a ofertar. Aquilo, às vezes, irmãos, Deus pede, e amados, para a gente ofertar e dizimar num momento que a nossa situação está difícil. Mas é ali que vem a honra de Deus, o milagre de Deus. A Bíblia diz que nunca haverá um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos e amados, se você tem uma enfermidade e Deus fez uma promessa grandiosa na sua vida, você crê que Deus tem o poder de curar. Quantas passagens no Novo Testamento nós temos observado que Jesus curou? Ele não mudou, mas a sua fé tem que ser perfeita em Deus. E o seu relatório é, eu vou vivenciar o melhor de Deus, porque Ele falou que eu vou vivenciar o melhor de Deus. Não é porque eu estou falando, não. É a palavra de Deus que nos garante. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você só o seguinte. 12 líderes, né? 12 líderes, 12 homens chamados por Deus para observarem a terra, trazer o relatório para os líderes que eram Moisés e Arão. 2 creram, Josué e Calebe. E eu quero terminar essa pregação te falando que os únicos que conseguiram herdar terras de Canaã e outras terras foi através de Josué e Calebe. Os outros, monte morreu no deserto, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que crerem na voz de Deus e obedecem e não olham os obstáculos, os gigantes e as dificuldades, mas tomam posse daquilo que Deus tem. E para entender, Josué e Calebe chegaram a idades avançadas, ainda não conseguiram nem conquistar tudo do que Deus tinha prometido. Por quê? Porque o que Deus dá é mais do que você pede e imagina. Então, olhe as promessas de Deus, creia, mas não olhe os inimigos, os gigantes, porque com certeza Deus fará você herdar a Canaã na sua vida, porque Ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. E fica com essa mensagem, eu vou orar a Deus, para que você venha ter aquela condição de permanecer até alcançar a maior vitória que você tem almejado na presença do Senhor. Amém? Queridos, vamos orar com fé? A fé você não vê, mas você espera acontecer. E você ligando comigo, crendo, nós receberemos as bênçãos do Senhor.
Deus, eu te louvo por esta palavra de ânimo, no sentido que não haja desistência de conquistas. Senhor, os tempos são difíceis, as notícias às vezes querem nos paralisar, querem nos deixar olhando para as circunstâncias, mas eu, Senhor, como eu tenho vivido muita experiência de milagres com o Senhor, eu profetizo a Deus ousadia de conquista na vida do teu povo, a todos aqueles que assistiram o programa Vida na Palavra, que o Senhor faça crer em que eles conquistarão o melhor do Senhor nessa terra. Senhor, tira todo desânimo, tira, Senhor, a vontade de voltar para o Egito. Muitas pessoas dizem, no tempo que eu bebia, no tempo que eu fumava, no tempo que eu era do mundo, no tempo assim, assado, não interessa, Senhor. O que nós temos que olhar é que o Senhor já nos tirou do Egito e nós estamos rumo a Canaã celestial, nós estamos rumo a ser cabeça e não cauda nessa terra, nós estamos rumo, Senhor, a conquistar mesmo o melhor dessa terra ainda aqui em vida, antes de sermos arrebatados ou ir para a glória, Senhor. Senhor, que o nosso coração seja grato de olharmos as palavras que o Senhor fala, que para o homem parece loucura, para o Senhor não é. Se o Senhor tem chamado, Senhor, para abençoar, seja na ordem espiritual, material, familiar, de restauração, de restituição, o que for, o Senhor continua sendo Deus. E, Senhor, eu tomo posse nesta palavra de que eu vou conquistar ainda aquilo que o homem nem imagina. Eu quero mesmo, Senhor, vivenciar momentos que as pessoas olham, quem era ela? Como que pode? Como que ela está vivenciando essa situação? Como que a família dela está sendo abençoada dessa forma? Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor nos chamou para o impossível. E eu tenho certeza e convicção que o tempo é do Senhor para nos abençoar. E que nós vamos sempre, Senhor, se nós crermos, comer o melhor dessa terra. Que o teu povo tenha ânimo e coragem para prosseguir diante da tua presença e crendo, Senhor, que as Canaãs, tanto na terra como no céu, têm nos esperado para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta oração eu faço, Senhor, é no teu nome, o nome de Jesus, que tem todo o poder de abençoar, de fazer daquele homem, Senhor, o menor, fazer ele ser grande na tua presença. E é para isso que o Senhor nos chamou, para sermos homens e mulheres de fé. E é isso que nós vamos ser, ó Pai, a cada dia, porque quem fez a promessa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder de transformar aquele necessitado numa pessoa abençoada, porque o Senhor continua sendo fiel e permanecerá para sempre sendo fiel, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo. Muito obrigada por esta oportunidade. E eu creio que vidas serão abençoadas, porque é no teu nome, Jesus. É no teu nome que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, agora nós vamos estar no momento de agradecer. Agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos aqueles que têm orado, que têm profetizado, que o Senhor tem levantado nesta nação para profetizar a respeito do programa Vida na Palavra. Nós queremos ser gratos ao Canal 26, a todos os que compartilham nas redes sociais o nosso programa, porque eu tenho certeza que Deus o abençoará grandemente. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus, Deus fala que vai acrescentar muito mais do que a gente pede e imagina. Não fazemos por barganha nem por troca, mas por causa de fidelidade ao nosso Deus, em obediência ao Senhor. Porque muitos às vezes questionam, por que pregar numa televisão? Foi a porta que Deus abriu, porque Ele disse que nós temos que ir a todo mundo pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. E através da televisão e das redes sociais, muitas vidas em todo o mundo estão sendo alcançadas com a palavra de Deus. Então não nos preocupamos com o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. A gente se preocupa em fazer o ID do Senhor, porque através dessa palavra muitas pessoas estão sendo abençoadas e às vezes recebendo grandes vitórias, porque Deus, Ele é fiel com aquilo que Ele diz. Então eu agradeço, vocês
fique conosco assistindo e até o próximo programa Vida na Palavra, se Deus quiser. Amém? Muito obrigada. Então adore a Ele, porque os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar, eu sei, Senhor. Oh, aleluia. Se você crê, então diga para Ele, meu amado. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto, creia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Ele é o Deus da aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos deles estão sensíveis à tua voz. Então declare: e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
olhos, erga as tuas mãos, porque Ele vai cumprir na tua vida, meu amado. Oh, tudo aquilo que Ele declarou, Ele vai cumprir.